Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro de 2025, e nossos queridos amigos, nossos irmãos, estão aqui conosco. Sabe, Coronel Wilkerson, temos feito tantas aparições juntos que já estão começando a nos chamar de Martin e Lewis. Sabe, Dean Martin e Jerry Lewis. Ou talvez os irmãos Mothers. Não sei, sabe? Isso seria divertido. Pegue seu violoncelo ou contrabaixo, acho que era isso. Sim, por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Quero começar com o Coronel Wilkerson e o caso de Zohran Mamdani. Você mencionou que Charlie Kirk o descreveu muito bem. Qual foi a descrição de Charlie Kirk em relação a Mamdani? Ele simplesmente adotou a perspectiva de que o que Mamdani estava fazendo era capitalizar sobre a mesma coisa que ele havia capitalizado com seu movimento pelo MAGA. A angústia dos jovens em relação a seus governos, democrata ou republicano, que não entregavam resultados. Simplesmente não entregavam, ano após ano após ano. E assim, sabia-se que alguém como um Eugene Debs dos tempos modernos, Mamdani, acabaria ascendendo ao topo do mundo político. Agora, tive um pensamento pessoal, enquanto ouvia Charlie Kirk. Ouvi algumas vezes porque achei meio inacreditável, não deveria ter feito isso, mas tive esse pensamento. E esse pensamento, acredito, também é poderoso. Fiquei me perguntando se Charlie havia pensado nisso. Nova York não representa mais a América. Não de verdade. No sentido em que foi por tantos anos, quando Mark Hanna e uma série de outras pessoas usaram Nova York como um alicerce para a liderança nacional. Muitas pessoas vieram desse sistema, de Teddy Roosevelt a Franklin Roosevelt. Muitos prefeitos de Nova York foram políticos realmente poderosos na América, e muitos governadores também foram políticos influentes, independentemente de terem ido mais longe ou não. Isso já não é mais o caso. Nova York é representada, mais do que qualquer outra coisa, pela cidade, e a cidade representa na mente de muitas pessoas um câncer no rosto da nação. Donald Trump se aproveitou disso. Então há um elemento venenoso no que Kirk estava dizendo ao descrever Mamdani também. E não tenho certeza de qual dos dois vai prevalecer. Qual elemento? Ou se os dois juntos não serão venenosos. Larry, Mamdani é um imigrante muçulmano e socialista, e ele estava lutando contra os bilionários da cidade de Nova York, que haviam investido mais de 40 milhões de dólares, algumas pessoas dizem até 100 milhões, contra ele. Mas eles não conseguiram derrotá-lo. O que você acha disso? Os Beatles precisariam reescrever a música deles. Não só o dinheiro não pode comprar amor, como também não pode comprar a prefeitura, sabe? Bill Ackman e o grupo dele tentaram. Michael Bloomberg também. Eu não gosto dos rótulos, porque eles são feitos para tirar o foco do indivíduo e alimentar os medos das pessoas em relação a determinados grupos. Então, tipo, ele é muçulmano. Bem, isso evoca a ideia de que ele é algum tipo de fanático que reza 5 vezes por dia. Francamente, duvido que ele faça isso, em primeiro lugar. E, em segundo, dentro das seitas mais conservadoras do Islã, assim como acontece nas seitas conservadoras do cristianismo, sabe, eles são bem anti-homossexuais. Bem, sabe, ele estava fazendo graça lá em Lower Manhattan, na Christopher Street, que é, como você sabe, o centro do movimento do orgulho gay. Socialista. O que isso quer dizer? Eu não o ouvi pedindo a confiscação de propriedade privada ou a imposição de mais impostos sobre os ricos. Bem, sabe, isso é necessariamente socialista? Quero dizer, eu sei que para os muito, muito ricos, eles não gostam necessariamente de ter que pagar mais impostos, mas vimos um crescimento na disparidade de renda neste país. Ao mesmo tempo, você pode ir a lugares como a Rússia ou a China, e sabe, o sistema de saúde é amplamente acessível à população, e é um sistema de qualidade, enquanto neste país é um negócio.
where in this country it's a business, and the healthcare system seems designed to, E o sistema de saúde parece ter sido projetado para atender aos interesses corporativos. Na verdade, acho que o problema de Mamdani é que ele criou expectativas muito altas sobre o que vai conseguir realizar. Por exemplo, grande parte de sua agenda depende do que a governadora, Kathy Hochul, e a legislatura decidirem, não do que ele quer fazer. Então, em certo sentido, ele vai ser mais uma figura simbólica e não terá o tipo de poder que imaginava. Seria melhor para ele se as pessoas tivessem expectativas baixas, assim ele poderia superá-las. Mas quando se começa com expectativas altas e não se consegue atendê-las, isso leva à decepção e à reação negativa. Coronel, o que está acontecendo no X e em geral nas redes sociais, dá para ver que dois grupos estão atacando ele. Um deles são os sionistas, e o outro é tão estranho que eu só descobri ontem. É esse movimento jihadista salafi radical. Eles têm uma grande presença nas redes sociais e estão atacando ele, chamando de kafir, de apóstata. Não sei, estão acusando ele de heresia. É inacreditável o que está acontecendo. E por outro lado, as pessoas estão muito desconfiadas do Mamdani, porque o filho do George Soros apareceu e postou uma foto com o Mamdani, como se o apoiasse. Você vê todos esses sinais se juntando. O que você acha disso? Antes de tudo, minha opinião é positiva. Eu adoraria ver alguém que consiga irritar essas duas partes do mundo, por assim dizer. Primeiro, os sionistas, que precisam ser provocados e recuar imediatamente, porque francamente são um bando de canalhas e estão arruinando muitas coisas no mundo, especialmente no Líbano, na Síria, em Gaza, na Cisjordânia e em outros lugares onde Israel tem aspirações. E o outro grupo, nem preciso comentar sobre os aspectos negativos deles. Eles meio que rivalizam com os nazistas na Ucrânia. Mas vamos ver o que isso significa em termos de Mamdani. E eu concordo com o Larry. Ele vai ter um problema enorme, porque há pessoas acima dele que precisam estar, pelo menos em parte, motivadas pelas mesmas coisas que o motivam. Mas vamos olhar para o ponto mais amplo que Charlie Kirk também estava abordando. O capitalismo predatório fracassou miseravelmente. Fracassou miseravelmente. Isso é uma heresia para Jamie Dimon. É uma heresia para todos os que se parecem com Jamie Dimon. E é uma heresia para os bilionários sionistas. Sejam eles sionistas de fato, aspirantes a sionistas, ou que gostariam de ser sionistas, porque isso faz parte do mantra capitalista atual. Israel é o principal estado capitalista predatório do mundo. Também é, em muitos aspectos, como Misha Glenny apontou em seu livro McMafia, o principal estado criminoso do mundo. Essas duas coisas meio que andam juntas. Elas se relacionam da forma como Karl Marx, por exemplo, disse: não se preocupem com os capitalistas. Eles venderão a corda com a qual serão enforcados. É isso que estamos fazendo. Estamos fabricando e vendendo a corda com a qual enforcaremos nosso próprio sistema. E Mamdani se opõe a isso, e que Deus o abençoe por isso. Mas acho que ele terá um caminho extremamente difícil, porque há muitas pessoas que já compraram essa lógica, uma que realmente violenta, saqueia e explora o povo americano de forma constante, o que era exatamente o ponto de Charlie Kirk. Outra coisa importante que aconteceu no mesmo dia em que Mamdani venceu a eleição em Nova York foi a morte de Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Ele faleceu, e muitas pessoas sabem que foi um dos principais arquitetos das políticas norte-americanas no Oriente Médio por décadas. Qual é a sua opinião sobre Dick Cheney? Como você o entende, suas políticas e a influência que ele teve no Oriente Médio e nos Estados Unidos, especialmente em termos de política externa? Well, he proved the old proverb
Bem, ele provou o velho ditado: só os bons morrem jovens. É verdade, muito verdade, pelo menos no caso dele. Cheney era uma criatura de Washington. Eu tinha um amigo muito querido que infelizmente já faleceu, um sujeito chamado Bruce Bradley. Bruce tinha uma bela trajetória. Ele foi, por assim dizer, o segurador de cavalos do candidato a vice-presidente William Miller, lá em 1964. Ele foi a escolha de Goldwater. Bruce tinha apenas 23 anos na época. Mentiu sobre a idade, porque era preciso ter pelo menos 25. O trabalho dele era providenciar favores sexuais para o candidato a vice-presidente Miller durante a campanha. Então, em 1964, Bruce se tornou chefe de gabinete de Robert Ellsworth, um congressista do Kansas que mais tarde viria a chefiar a OTAN no setor civil. Nessa função, como chefe de gabinete de Ellsworth, ele conheceu um jovem congressista de Michigan, um sujeito chamado Don Rumsfeld. Foi aí que tudo começou. Bruce e Rummy jogavam racquetball ou squash toda semana, então acabaram se tornando amigos. Depois, Bruce passou a trabalhar na campanha de Rockefeller e chegou a supervisionar Henry Kissinger, certo? Quando Rockefeller perdeu as primárias e Kissinger foi para o governo Nixon, Kissinger ofereceu a Bruce um cargo como seu vice. Bruce disse a Henry: "Olha, Henry, como subordinado, você puxa o saco melhor do que qualquer pessoa que eu já vi em Washington. Mas como chefe, você seria um filho da mãe. Eu nunca poderia trabalhar para você." Então Bruce montou uma empresa chamada Bradley Woods. Em 1973, o telefone toca. "Ei, Bruce, aqui é o Don. Ei, Don, como vai? Olha, deve step draw. Ofereceres number to mower no OTAN, ZNUSC de Washington. E Bruce quer café agora para ele." Bruce disse: "Claro, qual é o nome dele? Dick Cheney." Então Cheney se juntou a Bruce por cerca de um ano, talvez um ano e meio, algo em torno de 18 meses. Ele se especializou em fumar 2 maços de cigarros por dia e em almoços com 3 martinis. Depois disso, voltava para Bradley Woods, colocava os pés sobre a mesa e tirava um cochilo por um tempo. Era uma vida árdua para um grande patriota que achava que outras pessoas é que deveriam estar lutando no Vietnã. Depois, ele recebeu a ligação para se tornar chefe de gabinete de Gerald Ford, porque esse havia sido o cargo de Don Rumsfeld. Rummy saiu e disse: "Tem o cara certo para o trabalho." Agora, não é como se Cheney tivesse alguma realização além de ser amigo de Don Rumsfeld. Depois que Ford perdeu a eleição para Carter, Cheney voltou para Bradley Woods por cerca de um ano e então usou isso como plataforma para lançar sua candidatura à Câmara dos Representantes. Então, o meu ponto ao recitar tudo isso é que não foi como se ele tivesse estudado em alguma grande escola, tivesse uma formação de destaque nesse sentido, ou tivesse servido nas Forças Armadas. Ele simplesmente se tornou esse falcão desagradável. E quando George W. Bush era presidente, parte do problema de GW era que ele tinha o Rummy no Departamento de Defesa, agora o Departamento de Guerra, e Cheney como vice-presidente. Lembro de um amigo meu, Bobby Charles, que foi secretário assistente de Estado para Assuntos Internacionais de Narcóticos e Jurídicos. Ele foi com Powell uma vez à Casa Branca e o assunto era o Afeganistão. Eles estavam tentando interceptar as drogas que saíam de lá. George W. Bush disse: "Certo, esta é a decisão." Então Rummy e Cheney disseram não, 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 e basicamente reverteram a decisão de Bush. Lembro que Bobby ficou chocado. Ele disse que eles não tinham respeito, estavam fora de controle. E Cheney, como um típico pregador de Washington, virou milionário, multimilionário. Cheney representa tudo o que há de ruim em DC. Ele foi um dos astros de um sistema corrupto. Desculpe pela longa anedota. Isso é incrível. Deixe-me retomar. Deixe-me retomar.
Um chefe de gabinete da Casa Branca de 34 anos, como Larry apontou, que articula, e você não vai encontrar isso em nenhum artigo da Wikipédia, gerado por IA ou não, nem em qualquer outra história além da que estou prestes a contar, a saída de James Schlesinger do cargo de secretário de Defesa. Supostamente, foi por causa de seus desentendimentos sobre o caso Maya Gaze e outras coisas que Ford queria fazer e Schlesinger não queria. Com razão, já que foi uma operação estúpida desde o início. Mas na verdade tratava-se das insinuações que Dick e Don espalharam por toda parte sobre Schlesinger, o que fez Ford odiá-lo tanto que acabaram se livrando dele. E adivinha quem se tornou secretário de Defesa? Donald Rumsfeld. Avançando para o caso de John Tower, que não conseguiu passar pelo processo de nomeação do papai Bush, H.W. Bush. Como consequência, Bush teve que procurar rapidamente alguém para preencher a vaga, e ele foi escolhido, tornando-se, bem, essa é outra história também, mas não vou te entediar com isso, o secretário de Defesa quando Tower não conseguiu o cargo. Ele acabou se mostrando um secretário de Defesa bastante eficaz, notável principalmente por sua frieza e por sua capacidade de tomar decisões, o que devo admitir era algo impressionante. Ele tomou uma decisão quase inédita no Departamento de Defesa, cancelar o futuro da Marinha na aviação embarcada, o A-12. Uma reunião de 15 minutos, ao final da qual ele agradeceu ao comandante que o havia informado e disse: "O programa está cancelado." 15 a 20 anos depois, ainda tínhamos processos de vários contratantes de defesa contra o governo federal por causa daquela decisão. Mas basicamente funcionou. Ele cancelou o programa, provavelmente algo inédito na história do moderno Departamento de Defesa. Quando ele vai embora, ele vai embora. Nancy Hughes, a secretária executiva de Colin Powell, aborda Powell quando ele desce de sua reunião habitual, das 9 horas com o secretário de Defesa. Reunião que acontecia todos os dias em que estavam na cidade, depois que a eleição foi perdida para Bill Clinton. E Powell diz ele não estava lá. Nancy responde, não, ele não estava lá, ele se foi. Simplesmente foi embora. Esse era o sujeito frio, que era Dick Cheney. Ele nem sequer se despediu de Colin Powell, com quem havia servido por quase 2 anos e meio como secretário de Defesa e presidente do Estado-Maior. Depois descobrimos que ele estava com Jim Baker nas rédeas. Jim Baker não foi apenas secretário de Estado, mas também o principal arquiteto e gerente de campanha de George W. Bush. E claro, Bush perdeu. Pois bem, Cheney procura Jim, e eles fazem uma turnê pelos Estados Unidos para testar as chances de Dick ser presidente. Cerca de 3 meses depois, Baker lhe diz, você não tem a menor chance. Não conseguimos arrecadar dinheiro, você não tem visibilidade e as pessoas não gostam de você. Então eles se separam e Cheney decide, vou procurar o Albert. E então, ele vai para Halliburton e faz uma fortuna. E a propósito, Larry, foram cerca de 71 milhões na sua declaração financeira. Ele se torna um homem em busca do emprego definitivo. E o que ele encontra? Ele encontra um caipira do Texas que por acaso faz parte da dinastia Bush. Essa é sua única reivindicação à fama. Ser governador do Texas é uma das posições mais ineficazes do mundo. A menos que você seja um Abbott em uma cadeira de rodas e use o cargo da mesma forma que Donald Trump está usando o poder executivo na Casa Branca. Aí você pode se tornar bem poderoso. Mas Bush não era muito poderoso, ele apenas derrotou Ann Richards. Deus, todo mundo achou que aquilo tinha sido um acaso. E adivinha o que o Cheney faz? Vou direto ao ponto. Ele organiza o sistema pelo qual o Bush escolheria seu vice-presidente. Torna-se o presidente desse sistema e então escolhe a si mesmo. E foi assim que Dick Cheney se tornou presidente dos Estados Unidos. Sherry Ann Warsaw, uma cientista política, o livro dela é maravilhoso, chama-se A Copresidência de Bush e Cheney. Eu disse a ela na época, você devia ter chamado de Cheney Bush, porque essa era a parceria dominante. E com a Condi Rice do lado deles, 9 em cada 10 vezes ela também era uma novata. Ela não era uma integrante do Time dos Sonhos, como The New York Times a chamou. Powell e Rumsfeld, é claro,
Eram os verdadeiros membros do Time dos Sonhos, junto com Cheney. E de repente, está 3 contra 1. E o processo de segurança nacional deles não é guiado pela Conselheira de Segurança Nacional, que está de olho no prêmio, quer ser secretária de Estado, e sabe que se adotar a posição de Colin a qualquer momento no NSC, colocará suas chances em risco. Então ela se aproxima cada vez mais do presidente, torna-se secretária de Estado no 2º mandato e faz um trabalho bem razoável porque eles são próximos. Ao mesmo tempo, Cheney e Karl Rove estão sussurrando no ouvido de Bush quase toda semana que seu principal adversário no 2º mandato, aquele que ele estava tão ansioso para vencer, era o próprio pai. Sua principal motivação como presidente dos Estados Unidos era ser reeleito, porque isso significaria superar o papai. Ele venceria o papai. E era isso que ele queria fazer. Então eles continuaram sussurrando em seu ouvido. Seu principal antagonista para o 2º mandato está no Foggy Bottom. E havia uma certa verdade nisso. Não em relação ao próprio Powell, mas à fama e à fortuna de que ele desfrutava. Em 1995, ambos os partidos tentaram recrutá-lo. Havia estruturas montadas em todos os Estados Unidos para elegê-lo, e ele os recusou. Em Alexandria, Virgínia, no Ramada Inn, em novembro de 1995, ele os recusou. Mas usaram esse potencial adversário político contra Powell, de modo que Cheney pôde entrar em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, por exemplo, em que Powell se opunha a algo realmente sério. Cheney se aproximou dele, colocou o dedo em seu peito e disse: "Você não é mais o chefe do Estado-Maior. Você é o secretário de Estado. Não fale como se você fosse o presidente." Porque o que ele estava fazendo era dizer ao presidente que havia tropas insuficientes para Tommy Franks na guerra do Iraque. A proposta inicial de Rumsfeld era de cerca de 55 mil, se você puder imaginar isso. E o que Powell deveria ter feito naquele momento? Ele deveria ter dito: "Você não é meu chefe. Ele é. Estou dando conselho a ele. Muito obrigado." Ele deveria ter dado conselho e mantido sua posição, mas não fez isso. Grande falha da parte dele, na minha opinião. Ele deveria ter renunciado ali mesmo se o presidente dissesse não. Apenas dito: "Estou fora daqui." Mas não fez isso. Esse era Cheney. E ele foi o presidente, em termos de segurança nacional e política externa, ele foi o presidente dos Estados Unidos por quase 4 anos. Larry, você se lembra que o Wesley Clark disse que quando recebeu aquele documento dizendo que em 7 anos eles iriam derrubar os governos do Irã, Iraque, Síria, Líbia e Somália? E ele perguntou ao Rumsfeld: "Por que precisamos fazer isso?" E o Rumsfeld respondeu: "As pessoas lá de cima estão pedindo." As pessoas de quem ele estava falando, o Rumsfeld. Ele quis dizer o Cheney e aquela turma. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Mas tudo isso, você sabe, o objetivo final de tudo aquilo era a percepção de que isso iria beneficiar Israel e garantir o lugar de Israel no Levante, Ásia Ocidental, Oriente Médio, como quiser chamar. Então isso é apenas mais uma manifestação da política externa dos Estados Unidos sendo tomada como refém pelos sionistas. E o poder disso, estamos vendo nesta semana, ao longo da última semana, realmente explodiu agora. Israel está com problemas nos Estados Unidos, finalmente. Quando Tucker Carlson fez a entrevista com aquele garoto, Nick Fuentes, eu assisti à entrevista, e a forma como ela foi caracterizada por esses malucos sionistas como Mark Levin, Ben Shapiro e Randy Fine. Sabe, o homem que nunca encontrou um donut que não gostasse. Oh, meu Deus. Quero dizer, ele está no território do Jerry Nadler em termos de obesidade. Talvez possamos desculpar sua falta de acuidade mental, porque todo o sangue está circulando por esse corpo corpulento em vez de permanecer no cérebro. Mas, sabe, atacar o Tucker como antissemita, um nazista liderando a juventude hitlerista, e eles fizeram ameaças diretas de matá-lo.
Eles não disseram vamos matá-lo, mas disseram que ele precisava ser eliminado, silenciado, neutralizado. Belos eufemismos para matar, para assassinar alguém. Eu vi um vídeo do Eric Trump e da esposa dele no palco, e um jovem corajoso se levantou e disse, basicamente, por que estamos tentando fazer o Irã parecer o vilão quando nos atrelamos a Israel? Quem foi usado, realizou ataques, quem atacou o USS Liberty e fez de tudo para criar nada além de problemas para o seu pai. E sabe, ao ver a dança que se seguiu, fiquei tentado a chamar Eric Trump de Bo Dangles. Ele estava fazendo um ótimo trabalho no sapateado leve. Então, neste momento, nos Estados Unidos, esse debate chegou ao auge. E veja, os sionistas, em sua estupidez, estão atacando os canais mais prolíficos do YouTube. Candace Owens tem cerca de 5,5 milhões de inscritos. Tucker está em torno de 4,9 milhões. E Joe Rogan tem 20 milhões. Assim, eles estão afastando essas vozes importantes, porque a grande mídia, que os sionistas compraram e tentam controlar, já não é mais relevante, não é mais assistida pela maioria das pessoas. É apenas um buraco negro caro no qual estão despejando dinheiro. Sim, estamos vendo o navio afundar, Nima. Sim, eis o que o Dr. Faustin disse sobre Donald Trump, dar prioridade a Netanyahu. Fiz campanha por ele e eu amo o Trump, só quero deixar isso claro. Falei com ele outro dia e eu amo o Trump. Conheço ele há 25 anos e, sinceramente, eu poderia escrever muitos livros sobre o Trump e eles seriam basicamente positivos. Mas no segundo em que ele é eleito, quem é a primeira pessoa a visitá-lo? Bibi. Aí ele vem de novo. Depois vem de novo. E é como se a energia da administração e de todo o governo dos Estados Unidos, de repente, passasse a girar em torno do Irã. E uma guerra com o Irã? Sério? Quantas pessoas você conhece que foram mortas pelo Irã nos Estados Unidos durante a sua vida? 0. Porque esse é o número. Quantas pessoas você conhece que morreram de overdose de drogas? Algumas. Talvez você tenha um sobrinho que fez isso. Então, o que é isso? Eu sei que você quer uma mudança de regime no Irã. Eu não estou bravo com Israel de forma alguma. Na verdade, não estou bravo com Israel. Estou bravo com nossos líderes por gastarem o tempo deles e o meu dinheiro focando no país de outra pessoa. E fico duplamente irritado porque isso é uma traição total da promessa, que é de que o seu governo trabalha para você, porque você é dono do governo, porque é uma república democrática. O que diabos está acontecendo? E aí, se você fala qualquer coisa sobre isso, você é um nazista, você é um antissemita. Bem, na verdade não sou. E estou em uma posição muito boa para dizer isso, porque realmente não sou. Sim, ele foi atacado, Larry. Aliás, Carl, como o Larry mencionou, eles não estão apenas atacando ele. Estão atacando o movimento. Esse tipo de sentimento, esse tipo de entendimento entre os republicanos, principalmente os jovens. Porque esse tipo de discurso realmente ressoa com pessoas que têm, em sua maioria, menos de 30 anos. Essa é a principal preocupação, na minha opinião, neste momento com o governo israelense e o que eles estão fazendo nos Estados Unidos. O dinheiro que estão gastando, os investimentos nos partidos, até mesmo no caso de Zohran Mamdani. Esse é o grande problema. Eu colocaria em 40. Eu diria abaixo de 40. E está crescendo rapidamente. Crescendo rapidamente. Eu assisti a um vídeo do Ben Shapiro outro dia e não consegui acreditar em como ele estava sendo maligno. Quero dizer, ele chegou a assumir no vídeo proporções quase satânicas, pelo jeito que ele parecia. Ele está perdendo o controle, completamente perdendo o controle. E acho que ele realmente exemplifica o que está acontecendo. Eles estão desmoronando. Os sionistas fanáticos, os sionistas cristãos, as pessoas associadas a isso tudo. O que o Tucker estava dizendo, entregando a América a esse estado no extremo leste do Mediterrâneo. E você sabe qual é a minha crença? Você sabe o que eu penso? Não estamos entregando a América a eles.
estamos usando eles para fazer o nosso trabalho mais sujo no Levante. Mas isso também está chegando ao fim, obviamente. E onde isso vai acabar de forma abrupta, se o que estou ouvindo agora for verdade, e já ouvi isso de mais de uma fonte, é o seguinte, em poucas palavras, Bibi vai cuidar do Líbano e do Hezbollah, e Donald deve cuidar do Irã, porque Bibi não pode fazer tudo. É nisso que eles estão trabalhando. E esse cessar-fogo, que na verdade não é um cessar-fogo em Gaza, é essencialmente um disfarce. Todo o diálogo em torno disso, diplomático e de outras naturezas, ligado à tentativa de ressuscitar os acordos de Abraão e assim por diante, foi fortemente abalado pelo ministro das Relações Exteriores de Omã na conferência patrocinada pelo Iwais em Manama, onde ele disse que a principal causa de instabilidade na região era Israel. Você consegue acreditar que o ministro das Relações Exteriores do estado mais equilibrado da região, Omã, nosso tradicional mediador, repetidas vezes, diria algo assim? Mas o que ele não disse foi que o ator mais poderoso e instável da região, o que está causando todos os problemas, é Israel, apoiado pelos Estados Unidos. Era isso que ele deveria ter dito, porque nós somos os verdadeiros culpados. Mas isso também está sendo exposto, e acho que teremos um problema sério se essa estratégia avançar contra o Hezbollah de forma significativa e contra o Irã, sendo o principal beligerante. Na minha visão, isso marca o fim do nosso relacionamento com qualquer um no Levante, porque há muita coisa se voltando contra nós. Não apenas 90 milhões de iranianos, mas também agora, ao que parece, a maior parte da Liga Árabe e do CCG, e é claro a Rússia e a China por trás da Rússia. Larry, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, disse que eles tentaram todas as formas possíveis de se comunicar com o governo Trump, mas nada está funcionando. É por isso que eles precisam estar preparados para qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos. Certo. E para nos defendermos e respondermos de maneira adequada. E aqui está Donald Trump, Larry, se gabando de que estava no comando do ataque. Donald Trump, o pacificador, o chamado pacificador, está se gabando de como ele estava no comando do ataque ao Irã. Mais ou menos como Israel. Israel atacou primeiro. Esse ataque foi muito, muito poderoso. Eu estava muito no comando disso. Quando Israel atacou o Irã primeiro, foi um grande dia para Israel, porque esse ataque causou mais danos do que todos os outros juntos. Ele é uma vergonha. Quer dizer, você sabe, o narcisismo é... Bem, eu me lembro que no início ele assumiu o crédito por isso, e depois voltou atrás e disse, não, eu não sei nada sobre isso. Isso é novidade para mim. E agora sim, eu estava dirigindo a operação. E o Canal 12, em Israel, fez uma reportagem há cerca de uma semana, na qual finalmente detalhou o quão devastadores foram os ataques iranianos aos locais militares e de inteligência mais sensíveis de Israel. Porque antes, na verdade, por volta da mesma semana, o Canal 14 em Israel estava divulgando aquele relatório otimista, dizendo: cara, o Irã não conseguiu nos atingir, o Irã é péssimo, as armas deles não prestam, foram terríveis e nós vencemos. E o Canal 12 respondeu dizendo: não, vamos ver as imagens. E eles tinham vídeo com comentários de altos oficiais militares e de inteligência, dizendo que 4 dias depois do início, os líderes israelenses estavam chocados com a eficácia dos ataques do Irã. E agora sabemos que o Irã nem sequer usou seus mísseis mais sofisticados nesses ataques. Então, se Trump e Netanyahu forem tolos o bastante, e não posso descartar isso, acho que eles são tolos o bastante, para lançar um novo ataque contra o Irã, isso vai acabar muito mal para os Estados Unidos e para Israel. Eles vão causar danos e matar um monte de iranianos, com certeza. Mas o Irã vai causar um tipo de dano a Israel, que se isso acontecer, acho que a própria sobrevivência de Israel ficaria em questão.
E Nima, ao mesmo tempo em que Larry está dizendo o que está dizendo, o que eu acho absolutamente correto, ele está desafiando um país de 240 milhões de pessoas, a Nigéria, nos termos mais beligerantes, e tem uma força de combate se reunindo ao largo da Venezuela. Hoje soubemos que eles enviaram 2 bombardeiros B-52 para a costa, perto da costa da Venezuela. Acho que eles vão fazer alguma coisa, porque isso não faz sentido. Você se lembra do que aconteceu com o Irã? Eles vinham se preparando e achávamos que isso não poderia acontecer, mas acabou acontecendo. E isso é, na minha opinião, a principal preocupação neste momento. No Brasil, o povo está muito preocupado com o que pode acontecer com a Venezuela. E a comunicação entre o governo brasileiro e a administração Trump é simplesmente horrível. Basicamente, não existe. E é inacreditável, Carl. Como você entende o modo como Donald Trump não se comunica com ninguém na América Latina? Atacando a Venezuela, enquanto fala sobre cristãos sendo oprimidos na Nigéria. E de repente, ele está preocupado com os cristãos, enquanto cristãos estão sendo assassinados em Gaza e na Palestina. Bem, eu nem mencionei que Hegseth anda falando sobre atacar os cartéis no México com o poder militar dos Estados Unidos. Isso é insano. Quero dizer, não há outra palavra para isso. É insano. Eu realmente espero e rezo para que Donald Trump esteja apenas se gabando, que nada disso vá se concretizar. Mas já vi o suficiente nesse ponto para perceber, como você acabou de indicar em relação ao Irã, quando os atacamos bem no meio da diplomacia, que qualquer coisa é possível com esta administração. Qualquer coisa. Quero dizer, cruzo os dedos e rezo. E ele não está falando com o Lula. É quase como se ele tivesse que pegar o telefone e realmente pedir ajuda. Esse não é o Donald Trump. Esse não é o Donald Trump. Donald Trump não precisa de ajuda de ninguém. Donald Trump doesn't need help from anyone. Porque o principal entendimento, Larry, você pode intervir, é que o governo da Venezuela não tem medo de ter uma relação melhor com os Estados Unidos. Eles estariam bastante abertos a vender petróleo para os Estados Unidos, certo? E a receber algum tipo de investimento dos Estados Unidos na Venezuela. Mas o que é isso? É tudo sobre petróleo? Se for esse o caso, o governo não tem problema algum com isso. Não se trata apenas de petróleo. Na verdade, tudo remonta ao desejo de controlar a Venezuela. E veja, por muitos anos antes da chegada de Hugo Chávez, o antecessor de Maduro, o alto escalão do governo venezuelano, incluindo o ex-presidente Carlos Andrés Pérez, eram agentes da CIA, eram agentes pagos pela CIA. Então, sabe, nós tínhamos controle sobre isso. Com a chegada de Chávez, perdemos o controle. E agora Maduro? Não estou dizendo que Maduro seja algum tipo de figura à la George Washington para a Venezuela, mas ele é um nacionalista. E as pessoas dizem, mas ele é corrupto. Olha, depois do que vimos com os Dick Cheneys, os Barack Obamas, os Bill Clintons, os George W. Bushes e agora Donald Trump, América, limpe a sua própria corrupção antes de sair pelo mundo dando lição de moral a outros países sobre corrupção. Nancy Pelosi, great stock picker she is. Nancy Pelosi, ótima investidora, ela é. A América está completamente mergulhada na corrupção que vem das pessoas que controlam as rédeas do poder. E nesse sentido, isso é mais como um cachorro marcando território. É só ir lá, levantar a perna sobre a Venezuela e lembrá-los de que estamos no comando. Mas o interessante é que, novamente, Trump e Hegseth, eles não são muito espertos quando se trata dessas questões, porque enviaram essa força militar e agora ela está lá há pelo menos 10 semanas. Sabe, é como aqueles anúncios de disfunção erétil. Se você tomar uma certa pílula azul e continuar ereto depois de 4 horas, procure um médico. Bem, o que temos aqui é uma força militar que foi instruída a permanecer ereta, excitada e pronta para agir por 10 semanas, mais de 2 meses.
you can't maintain that level of E você não pode manter esse nível de alerta e ainda ser eficiente e eficaz. Então, talvez você tenha razão. Apenas pelo passar do tempo, eles vão ter que decidir apertar o gatilho, porque não podem permanecer lá por mais tempo. E se esse acabar sendo o verdadeiro fator que orienta a tomada de decisão, eles vão pagar um preço alto. Porque a Venezuela, sim, não é tão poderosa militarmente quanto os Estados Unidos. Tem muitas desvantagens, mas ainda está jogando em casa. E eles têm uma variedade de armamentos, chineses, iranianos e russos, que podem usar. E sabe, os Estados Unidos vão perceber que há limites para o nosso poder. E um desses limites, Nima, me veio à mente novamente, várias vezes na última década e também na entrevista que fiz esta manhã. A entrevista foi com um contemporâneo do coronel Douglas McGregor, alguém do Exército dos Estados Unidos que comandou uma das poucas unidades realmente excepcionais que ainda restavam. Ele já saiu. E para resumir, o Exército dos Estados Unidos não conseguiria lutar agora. Está tão profundamente desestruturado pela liderança que teve no Afeganistão, no Iraque e em outros lugares. É tão mal administrado, é tão corrupto em sua liderança, é tão incapaz de fazer qualquer coisa que imaginaríamos que o Exército dos Estados Unidos, nesse estágio de sua existência, seria capaz de fazer. Estamos brincando com fogo. E suspeito que a Marinha e a Força Aérea, embora um pouco melhores, porque são basicamente forças técnicas e não forças baseadas em efetivo, como o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais, não estão em situação muito melhor. Então, tudo o que estão fazendo com essa fanfarronice, todo esse desfile imperial no palco mundial, é sem nada por trás da cortina. É isso. Larry, você mencionou o Irã, a China e a Rússia. Você acha que eles estão em processo de construir um escudo de guerra? Um hino de guerra? Bah, Evergood. O Irã acordou depois de 25 de junho e reconheceu, pelo menos muitos, na alta liderança reconheceram, que havia sido tolice rejeitar ofertas anteriores de assistência e de maior cooperação militar entre Rússia e Irã, e depois entre China e Irã. Agora, isso não é algo que se resolve da noite para o dia. Eles estão sendo treinados. Pelo que entendo, os iranianos estão sendo treinados para operar o sistema antimísseis S-400, e leva cerca de 1 ou 2 anos para se tornarem proficientes nisso. Então, nesse meio tempo, pode ser que os russos precisem entrar e operar parte desse equipamento em nome do Irã. Eu não descartaria essa possibilidade. Tem havido, você sabe, já conversamos sobre isso antes, em todos os níveis do governo iraniano, tanto no lado civil quanto no militar, autoridades fazendo viagens frequentes a Moscou e se reunindo com seus equivalentes. O mesmo acontece com a China. Então, neste momento, hoje o Irã está em uma posição muito mais forte. Não se trata apenas de cooperação militar. A estupidez do Ocidente em tentar aplicar as chamadas sanções de retorno automático, como se fossem reiniciar sanções que nunca haviam sido realmente suspensas, agora foi contornada, porque Rússia e China, que antes apoiavam o regime de sanções, disseram não, isso é ilegítimo. Nós não reconhecemos isso, não vamos concordar com isso. Então agora o Irã pode fazer negócios com a China, com a Rússia e com outros países da coalizão dos BRICS que não vão se curvar ao Ocidente. E eu acho que, na verdade, veremos a situação econômica do Irã começar a melhorar. A ideia de que os Estados Unidos têm força militar para obrigar o Irã ou fazê-lo se render é simplesmente risível. De novo, nós não conseguimos lidar com os Houthis. Então, sabe, a fantasia de Hollywood sobre o poder e a destreza das Forças Armadas americanas, quando entra no mundo real, é exposta como um verdadeiro tigre de papel.
Coronel, aqui está o que Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, disse sobre a ameaça vinda da Rússia, da China e do Irã. No futuro, a Rússia continuará sendo uma força desestabilizadora na Europa e em todo o mundo. E a Rússia não está sozinha em seus esforços para minar as regras globais. Como vocês sabem, ela está trabalhando com a China, a Coreia do Norte, o Irã e outros. Eles estão aumentando sua colaboração em defesa e indústria a níveis sem precedentes. Estão se preparando para uma confrontação de longo prazo. Não podemos ser ingênuos. Precisamos estar preparados. O presidente Roosevelt disse de forma célebre que inimigos poderosos devem ser superados tanto em combate quanto em produção. E isso foi em 1942. O mesmo pode ser dito hoje. Chamamos isso de paz através da força. Já estamos revertendo a maré em relação à munição. Até recentemente, a Rússia produzia mais munição do que todos os aliados da OTAN juntos. Mas isso não é mais verdade. Em toda a aliança, agora estamos abrindo dezenas de novas linhas de produção e expandindo as já existentes. O que ele está descrevendo é uma marcha rumo a uma corrida armamentista que inevitavelmente levará à guerra. É isso que ele está descrevendo. E, aliás, ele não vai fazer isso da noite para o dia, de forma alguma, nem com munição de artilharia de 155, 175, 8 polegadas ou qualquer outro tipo. Ele disse que levaria de 2 a 3 anos. Mas vamos apenas olhar para o que ele disse. Eu usurpei? Você estava perguntando isso ao Larry? Não, não, não. Vá em frente. É a sua vez. O que ele disse? Por que eles estão fazendo o que estão fazendo em conjunto? Quero dizer, essa foi meio que a pergunta que lançaram ali. Porque eles estão nos observando. É assim que as corridas armamentistas começam. É assim que as guerras começam. Eles estão nos observando, e estão observando a imprevisibilidade, a estupidez grosseira e a natureza inacreditável da nossa liderança. Uma batalha pelo sul da Venezuela, uma ameaça atroz à Nigéria, a bagunça no Levante, a bagunça na Ucrânia, para a qual contribuímos enormemente por mais de 15 anos. E eles estão dizendo, é melhor estarmos preparados. Nós forçamos essa ação em conjunto, a que ele está se referindo. Está sendo tomada por nossa causa, não porque eles queiram nos atacar, não porque queiram fazer isso ou aquilo de forma hostil ao Império Americano. É porque eles nos veem como completamente insanos, e por isso estão tomando precauções. Ele está dizendo, Larry, que a OTAN hoje está superando a Rússia em termos de produção de munições. É esse o caso? Não, isso é pura besteira. Os resultados estão sendo mostrados no campo de batalha. Não há uma única área de tecnologia ou armamento militar em que a OTAN tenha vantagem sobre a Rússia. Na verdade, o que é notável é que a Rússia tem pelo menos 4, talvez 5, variantes de mísseis hipersônicos que fazem coisas diferentes. Mas todos têm uma coisa em comum. Viajam a uma velocidade mínima de Mach 6 e podem ser manobrados. A revelação, há uma semana, do míssil de cruzeiro Burevestnik, que é movido por um reator nuclear em miniatura. O mesmo vale para o Poseidon. E a Rússia anunciou planos de transformar o Burevestnik em um míssil de cruzeiro hipersônico. O que é, você sabe, eles continuam elevando a aposta. No Ocidente, não se trata apenas de sair por aí tentando obter o equipamento militar mais sofisticado. Dê um passo atrás e pergunte, qual diabos é a estratégia? O que exatamente estamos tentando alcançar? A Rússia é muito clara sobre o que está tentando alcançar. Está tentando enfraquecer a OTAN e se proteger. E tal, se muito eficaz em perseguir essa estratégia. O que o Ocidente quer fazer? Desmembrar a Rússia? Destruir a Rússia? Sabe, não conseguimos entender.
And I had a conversation yesterday at Doug McGregor. Mas o outro aspecto aqui, e eu tive uma conversa ontem com Doug McGregor, é que você sabe, os russos, na forma como conduzem suas operações militares, têm um Estado maior. E mesmo que eles tenham uma unidade chechena ali composta por muçulmanos, eles são, antes de tudo, russos. Não são chechenos. Então, há um comando centralizado que coordena todos os diversos recursos militares. E o que está acontecendo com a Força Aérea, com os Steftarestassins, Quassini Rorij. Tudo is your powered and Fankong. They're all operating off the same sheet of music. Whereas in the West, both, let's start Enquanto with the isso, United States. no Ocidente, vamos começar pelos Estados Unidos em termos das Forças Armadas Americanas. Sabe, os fuzileiros navais são como uma banda de punk rock. O exército toca música clássica e a Força Aérea faz jazz. Eles não estão na mesma sintonia, porque cada um persegue seus próprios interesses paroquiais em primeiro lugar. Então, quando você junta tudo isso na OTAN, parece uma parada do orgulho gay com pessoas trans incluídas e alguns animais fantasiados dançando por aí. Quero dizer, não há coerência alguma. Então é basicamente uma farsa potencialmente letal. Mas se continuarem nesse caminho, tentando militarizar tudo e ameaçar a Rússia, vão acabar perdendo. And threaten Russia, they're going to lose. Carl, tantas vezes você os ouve falando sobre as regras. Onde estão essas regras? Existe algum tipo de documento para essa ordem baseada em regras? Desculpe, isso é hilário. Muitos de nós gostaríamos de aprender sobre isso, de ler. Onde está? It was written down by Thucydides. Foi escrito por Tucídides há muitos anos e diz essencialmente: nós temos o poder e vocês não. Então o que dissermos são as regras. É basicamente isso agora. Agora pode-se argumentar, como fiz com meu correspondente em Moscou esta manhã, sobre o 80º aniversário do Tribunal de Nuremberg, mas isso não é justo porque houve muitas pessoas, especialmente em torno daquele tribunal e depois dele. Em 1948, fizemos as convenções de Genebra, todas as 4. E havia quem tivesse realmente interessado no que aquele tribunal estabeleceu, que em sua essência foi o direito penal internacional, os tribunais e tudo o que vem junto com isso. E por muito tempo processamos líderes negros na África. E não foi um homem branco, até que Milosevic fez o que fez na Europa. O tribunal foi usado como uma ferramenta do Império, mesmo que o Império não fosse totalmente membro do processo. Ainda assim, o utilizou. Ele tinha alguma validade em termos da ordem baseada em regras. Agora não tem mais. Jogamos tudo fora, desperdiçamos tudo, pisoteamos na lama. E dissemos, você fará o que mandarmos, ou o sancionaremos, ou bombardearemos, ou ambos. E não perpetuaremos. You era Elvenbradix. Unlike what he said he was going to be. Acho que, Larry, o resultado de ambas as reuniões que Donald Trump teve, com Putin no Alasca e com Xi na Coreia do Sul, foi que esses países não são dominados pelos Estados Unidos. Eles se veem como iguais quando conversam entre si. E a China não está, sabe, ali para receber ordens dos Estados Unidos. Isso já não é mais o caso. E por que são principalmente os europeus que falam sobre a ordem baseada em regras? O que eles ganham com esse tipo de retórica? É bem, está atualizado. É a regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. E nesse caso, os Estados Unidos, que vinham sendo dominantes por causa da primazia do dólar, o dólar americano como moeda de reserva, basicamente sem o dólar, cara, você não faz negócios. Pois bem, a China e a Rússia estão agora provando que isso não é bem assim, e têm se empenhado em tentar, em parte graças às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia após a operação militar especial, acelerar o desenvolvimento em um sistema financeiro alternativo livre do dólar. And that had, this has got profound
E isso tem, sabe, implicações profundas para o futuro, porque, sabe, o Ocidente ainda está como uma galinha sem cabeça. Não sei se você já viu, às vezes quando se corta a cabeça de uma galinha, ela sai correndo por um tempo antes de perceber que está morta e cair. É mais ou menos onde o Ocidente está agora. Tivemos nossa cabeça cortada e ainda não percebemos. Ou, sabe, somos o homem morto andando. O mundo mudou fundamentalmente. A Rússia e a China estão em uma posição. A Rússia em termos de recursos naturais e uma base industrial forte. E a China com a base industrial mais poderosa do planeta. The most powerful industrial base on the planet. And, both countries have advantages that the United E veja, States no longer have. ambos os países têm vantagens que os Estados Unidos já não têm. Os Estados Unidos financiaram sua economia, e o que isso significa é que em vez de realmente construir coisas, ter a capacidade de manufaturar, nós terceirizamos para o exterior. Um exemplo é a John Deere, que fica no centro dos Estados Unidos, na fronteira, parte em Iowa e parte em Illinois. Chamamos essa área de Quad Cities. Antes, ela realmente fabricava e produzia os componentes e depois montava esses componentes ali nos Estados Unidos. Bem, isso já não é mais assim. As peças são feitas no México, na China e em outros lugares, e então parte delas é montada nos Estados Unidos. And then some of it is assembled in the United States, but, being able to build Mas veja Lego bem, sets- ser capaz de montar um conjunto de Lego não é o mesmo que realmente produzir os Legos. Então, com tudo isso, Trump está, na verdade, agindo a partir de uma posição muito fraca. A China não precisa de nós, e a Rússia certamente não precisa de nada que os Estados Unidos tenham. Não precisa de absolutamente nada. E isso nos leva de volta à questão da influência. Os Estados Unidos precisam de algumas coisas da Rússia. Com certeza. Precisamos de urânio enriquecido para reatores nucleares. Eles são um dos principais fornecedores de fertilizantes usados nas fazendas americanas. Portanto, os Estados Unidos não têm o tipo de influência sobre a Rússia que antes achávamos que tinham. Here's another aspect of it too, Nima. Aqui está outro aspecto disso também, Nima. Outro dia eu assisti, por acaso, como acabou acontecendo, mas era um webinar muito informativo sobre a Antártica, porque acabamos de ter alguns aniversários por lá. E também tivemos uma grande reunião lá. Não existe problema mais difícil e complexo na Terra do que lidar com a Antártica, porque há tantas variáveis, tantos atores e tantos acordos. É o último lugar, por exemplo, onde realmente temos pactos rígidos pela paz, por lá dessa interferência e por nenhuma coisas que prejudique essa imensa hemisfério that zéu, leganança da argelto e mer, é a Antártica. E uma das coisas que surgiu daquela reunião foi que estamos destruindo um dos aspectos fundamentais da vida na Terra, o krill. Provavelmente todo mundo sabe o que é krill. O krill é o sustento dos oceanos, de fato. Estamos exagerando. Estamos capturando muito mais krill do que deveríamos. Reduzimos os estoques a níveis mais baixos do que jamais foram na história, até onde sabemos, do planeta. E as AMPAs, áreas marinhas protegidas, que existem lá e estão funcionando agora, são basicamente apoiadas, sim, pelo Chile e pela Argentina, que estão defendendo isso da forma mais eloquente possível nessas conferências e em tudo mais. A verdadeira pressão nisso vem dos grandes estados, especialmente daquele com 6.000 navios de pesca em alto mar, a China. Precisamos estar lá. Precisamos trabalhar com esse último bastião de equanimidade e paz na Terra e um verdadeiro provedor do que os oceanos nos oferecem. E o krill é a base. É a base. E nós estamos lá com nossos diplomatas e tudo mais, e estamos mantendo a posição que deveríamos manter nesse sentido. Mas isso não é suficiente. Aposto que o Trump não saberia o que é um krill. Aposto que o Trump não saberia o que a Antártica representa em termos de sua importância para o resto do globo. Sem mencionar as 2 geleiras de lá que estão derretendo a uma velocidade enormemente rápida, 6 ou 7 vezes mais rápido do que previmos há 10 anos, e que vão aumentar o nível do mar
de maneiras que as pessoas ainda nem compreendem. E nós não estamos, pelo menos até onde posso ver, essas pessoas estão agindo apesar de Marco Rubio e apesar de Donald Trump por nós, nessa região crítica do mundo. É aí que estamos agora. Não apenas o que Larry estava falando, tudo isso é verdade, o acordo cambial e assim por diante, mas não estamos prestando atenção em coisas realmente cruciais. É. Yeah. Larry, uma das questões é como Putin parece tão calmo. Desde que Donald Trump assumiu o cargo nos Estados Unidos, ele de alguma forma encontrou uma maneira de lidar com Trump e com a retórica bastante diferente que vinha de Washington. Mas parece que o novo movimento, a nova retórica do governo Trump, relacionada aos testes de bombas nucleares, é uma grande preocupação para a Rússia. E não há conversas sérias acontecendo nos bastidores sobre isso. E aqui se Donald Trump disse. A América tem mais armas nucleares do que qualquer outro país. Isso foi alcançado por meio de uma atualização e renovação completa das armas existentes durante meu primeiro mandato, quando reconstruí as Forças Armadas. Por causa do enorme poder destrutivo delas, eu detestei fazer isso, tendo a ver com armas nucleares, mas realmente não tive escolha. A Rússia vem em segundo lugar e a China está bem atrás, mas alcançará em 5 anos. Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Defesa a começar a testar nossas armas nucleares em igualdade de condições. Esse processo começará imediatamente. Obrigado pela atenção a este assunto. God, that just irritates the hell out of me. Sabe, isso me irrita pra caramba. Agradecemos a atenção a este assunto. Quero dizer, quão ridículo isso pode ser? Vou deixar o Coronel Wilkerson falar, já que ele teve algum envolvimento direto com isso no passado. Mas o Trump não sabe do que está falando. Ele está falando sobre veículos de entrega sendo testados, ou sobre ogivas. Quando se trata de ogivas, a Rússia tem mais do que nós. Estamos atrás nisso. E há um problema real com a força Minuteman, aqueles ICBMs. Eles estão muito ultrapassados. É até questionável se seriam confiáveis em uma situação de crise. Os russos, por sua vez, estão tentando em debos o Trump está fazendo. The Russians, for their part, they're trying to figure out what the hell is Trump doing. They've made several, Eles fizeram várias consultas ao Departamento de Estado, ao Departamento de Energia, ao Departamento de Defesa, ou agora, como alguns estão chamando, o Departamento de Guerra, para descobrir o que Trump realmente quer dizer. Do que ele está falando? Ele está falando em realmente detonar uma ogiva subterrânea? Sabe, se é disso que estão falando, isso vai levar pelo menos 3 anos. Ou estão falando de algumas simulações em computador? Quero dizer, o que exatamente eles estão fazendo? Mas dito isso, Putin e seu Conselho de Segurança Nacional decidiram que precisam agir como se os Estados Unidos realmente fossem fazer isso. Então, eles estão colocando as coisas em movimento para estarem preparados para reagir, caso isso aconteça. Isso é extremamente perigoso, porque qualquer compromisso com o controle de armas, o controle do possível uso de armas nucleares, está sendo deixado de lado agora. Não, o principal aspecto disso para mim é exatamente o que o Larry disse ali no final. Parece que não estamos realmente levando a sério a ideia de voltar a algum tipo de regime de tratados que não apenas inclua nós e a Rússia, mas também a China. E eventualmente os 6 países que possuem armas nucleares, além de 2 outros que são potenciais potências nucleares. A Casa Branca e o próprio Trump divulgaram uma declaração logo depois esclarecendo que ele não estava se referindo a explosões nucleares. Então, o que ele quis dizer? Essa é a questão que isso levanta. Se ele não quis dizer explosões nucleares, por que fazer comentários tão dramáticos que soaram como se ele tivesse querido dizer isso? E essa é uma longa história. No atol de Bikini, foi isso que realmente convenceu nossos especialistas a parar de fazer testes atmosféricos, porque nós realmente não sabíamos o que tínhamos feito com a maldita atmosfera. Aquilo foi uma bomba de fusão-fissão.
E Edward Teller conseguiu o que queria, por assim dizer. Foi uma explosão enorme que realmente surpreendeu muita gente em relação ao que ela poderia ter feito à atmosfera. Então tivemos um incentivo para parar com aquilo e surgiu o CTBT. Também não queríamos mais fazer testes subterrâneos porque estávamos realmente preocupados com a contaminação do lençol freático e coisas do tipo, o que é um medo real. Então, do que ele está falando? Ele está falando sobre as simulações de computador que fazemos, os testes subcríticos que realizamos para garantir que o arsenal esteja em boas condições. E o Larry está absolutamente certo. O sistema de mísseis Sentinel, que deveria substituir esses Minutemen quase obsoletos que temos, está em uma situação tão complicada agora que, por lei do Congresso, deveria ser cancelado, porque está muito acima do orçamento e atrasado no cronograma. O mesmo vale para os 2 submarinos de substituição, o de ataque e o de mísseis balísticos. Estamos em sérios apuros, não apenas, como eu disse antes, por causa da incapacidade das Forças Armadas de fazerem qualquer coisa útil devido à negligência e à má liderança, mas também porque deixamos essa base industrial simplesmente ir por água abaixo, completamente por água abaixo. E essa última iniciativa do Hegseth para simplificar o processo de aquisição e tudo mais é simplesmente um plano para que os amigos dele ganhem dinheiro. É só isso. Se ele implementasse com o espírito com que apresentou, e se fosse até 70% bem-sucedida, talvez fizesse algum bem. Mas há tanto espaço para criminalidade nisso que chega a ser lamentável. E ele removeu todas as coisas que tínhamos antes, por mais redundantes que fossem. E havia um propósito nessa redundância. Ela impedia esse tipo de coisa. Então, desde os testes e avaliações operacionais, até a supervisão do processo em geral. Somos um desastre, Nima. Um desastre à procura de um lugar para acontecer. E, infelizmente, esse lugar é o mundo. Larry, só para encerrar esta sessão, houve uma reunião entre Donald Trump e alguns países da Ásia Central, e parece que eles também estavam falando sobre os acordos de Abraão. Não sei até que ponto eles realmente acreditam que esses países possam desempenhar um papel nesse acordo. Do que se trata isso? Com Donald Trump, é tudo sobre Rússia e Irã na região? Ou eles estão falando sobre algum tipo de conexão da Ásia Central até a Síria para desestabilizar e, de alguma forma, administrar a região? Acho que isso tem mais a ver novamente com obter controle ou tentar exercer influência sobre os países que fazem fronteira tanto com a Rússia quanto com a China, e também com tentar enfraquecer o Irã. Esses países são realmente irrelevantes para os acordos de Abraão. Os principais atores ali são a Arábia Saudita e os outros estados do Golfo. Se eles não aderirem, acabou. Conseguir o reconhecimento de Israel é uma coisa, mas como mencionamos antes, aqui está Trump falando sobre preservar a vida dos cristãos na Nigéria, enquanto não faz absolutamente nada a respeito quando sionistas atacam cristãos tanto na Cisjordânia quanto na Palestina. E já mataram cristãos lá. E na Síria também. Então, sabe, na verdade, o Al-Jolani ficaria feliz com isso. Bem, ele vem fazendo isso, sabe? Isso faz parte do seu modo de operação, seu MO. Então, novamente, isso tem uma intenção mais ampla. Não acho que Israel esteja realmente no centro disso. Acho que tem mais a ver com tentar posicionar ativos na esperança de que possamos enfraquecer a Rússia e a China. Sim, Carol, você sente o mesmo? Quão importante é a participação da Síria nos acordos de Abraão? Isso é realmente tão significativo? Ele estava se dirigindo ao Conselho de Segurança na ONU. Sim, vá em frente. Quando você tem o ministro das Relações Exteriores de Omã, até agora o nosso melhor país árabe de bons ofícios na região, quando você tem o ministro dizendo que a chave para desestabilizar a região é Israel e os Estados Unidos,
As coisas estão mudando. E parte disso vai além do que o Larry estava dizendo, com o que eu concordo 100%. Parte disso também é o Kushner tentando encontrar outras alternativas para salvar o plano dele e recorrendo, você sabe, ao Big Daddy para fazer isso. E ele não vai encontrá-las. Quer dizer, o Trump veio a público e disse, Cazaquistão, olha só, BRICS, temos o Cazaquistão do nosso lado e vamos conquistar o resto dos stands. Tá bom, tá certo. Muito obrigado, Coronel e Larry, por estarem conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Desculpe, eu não vesti minha camisa aloha. Não, está bem. Swoswosto. Precisamos de uma adulta de sala. We always have that with Nima, right, Nima? A gente sempre tem isso com o Nima, né, Nima? Outro dia alguém me disse, eu mencionei aquele cara nepalês chamado Nima, e a pessoa falou, o Nima parece ser nepalês. Eu disse, você tá brincando? O Nima é iraniano. Ele é o quê? Ele é iraniano. Eu não sabia disso. Achei que ele fosse brasileiro legítimo. They thought you were pure Brazilian. Sim, obrigado. Muito obrigado. Grande prazer. Até a próxima semana. Até mais. Tchau.